essa é uma live muito especial, né? Estamos retornando todas três para as lives, principalmente eu e a Thaís, e a Lucimara já é mais ativa aí nas A lives. Lu tá aí todo dia na rede social, aí nas lives. Estamos voltando aqui nas lives. E essa é uma live muito especial, né? Sobre o uso de medicamentos no tratamento de obesidade. Tem muitas críticas sobre o uso de medicamento, muita gente tem medo, muita gente tem receio, né? É muita ignorância, eu diria, né? Muita falta de conhecimento, né? Tanto por parte dos médicos que trabalham com obesidade, né? Muito preconceito. E por parte dos pacientes, né? Os pacientes acabam sendo vítimas, às vezes, dos colegas que também têm medo de passar medicamento, né? Também criticam, que acham que obesidade é só dieta e atividade física, e a gente sabe que na maior parte não é, e a gente vai discutir isso nessa live hoje, né? Então eu quero que vocês, cada um, chamem pelo menos 5 amigas, tá? Para estar aqui com a gente nessa noite, nessa live muito especial. E eu vou apresentar para vocês essas duas amigas que eu amo, né? Doutora Thaisa Bramucci e doutora Lucimária, né? A gente se conhece já há bastante tempo. Desde 2016. Eu falo que é um presente de Deus na minha vida. Ser duas. Né? Então a gente já está junto há um tempinho, né? E a gente sempre discute casa, está sempre junto, né? Trocando ideias, porque medicina é isso, a gente não sabe tudo, né? Mas a gente tem colegas que sabem um pouco mais de cada coisa. E é por isso que essa live vai ser muito, muito especial, né? Vocês querem se apresentar, meninas? Falar alguma coisa? Pode falar, Lu. Pode falar, Lu. Posso? Eu quero só dar boa noite e agradecer a todos que estão aí nos escutando. Se você tem sobrepeso, se você tem algum parente, algum amigo, um conhecido, fique na live, compartilhe a live, porque nós vamos falar de coisas que realmente vão quebrar estigmas da sua vida, que foram, por muitas vezes, praticados até por nós. Eu vou compartilhar isso aqui, a gente conversou desde o início, por quanto tempo nós também, né, fomos vítimas da inexperiência no tratamento da obesidade. Talvez enfocarmos tanto em coisas que não geraram resultado para os nossos pacientes, mas não errando por querer errar, mas mesmo por falta de experiência e maturidade no manejo da obesidade. Então, a gente vai, eu sou muito sincera, Etienne e Thaís, a gente realmente mostra aquilo que a gente vive. Então, a gente vai compartilhar com vocês hoje exatamente isso, né? Como que se trata a obesidade verdadeiramente? Então é uma live que vai ser... Então fique aí, tenho certeza que vai somar na sua vida. Exatamente. Então, o que eu quero falar para vocês também, né? Eu sou médica, atuo com emagrecimento em BH e Contagem, e a gente quer passar um pouquinho da nossa experiência, né? Que a gente acha que hoje o nosso, vamos dizer assim, 90% do consultório que a gente trata é obesidade, e não só a gente, como acho que todos os profissionais médicos, 90% do consultório deles também, grande parte, tem muitos pacientes obesos, e eu acho que todo médico deveria manejar bem também o tratamento da obesidade. E nós três já vivenciamos também a obesidade, né? Eu, sobrepeso, não fui obesa, mas eu vivenciei um sobrepeso, né, por algum período da minha vida, então eu sou prova viva disso, né? Sou experiência, e eu sei muito bem o que é ser obesa. Então, nós vamos passar um pouquinho, tanto da nossa experiência pessoal, quanto da nossa experiência profissional. Exatamente. Com certeza. Eu, né, para quem não sabe, eu emagreci já 33 quilos, né, sem cirurgia, só com dieta, atividade física, uso de alguns medicamentos. Gente, se vocês conhecem, quando a gente conheceu, a gente conheceu, peso. É outra pessoa hoje. Quando elas me conheceram, eu era isso aqui. Aí eu tive a Helena, aí eu engordei um monte e agora eu voltei. Então, agora tá ótima. Temos experiência. Melhor fase. Amiga, melhor que a gente teve filho, ficou na melhor fase depois. Foi mesmo. Tá melhor do que quando a gente se conheceu. Glória a Deus. Graças a Deus. Tá. A gente perdeu. Eu desativei aqui os comentários, né? Mas eu vou até ativar. E eu ia até perguntar, Lu, quem que tá na live que é a favor do uso de medicamento? Quem é contra? Vamos colocando aí. Eu sou a favor, eu sou contra. Porque é muito bom a gente saber quem tá aqui na live e quem é a favor, quem é contra. Porque a gente sabe, até o doutor Lucimara falou, que no início nós, né, que estamos falando para vocês sobre o uso de medicamento, a gente também não prescrevia. E não faz tanto tempo assim, não. Eu diria uns 3 anos. Uhum. Eu lembro que eu ligava pra Thaisa e falava assim, ô amiga,
fazer para os pacientes, porque eles não estão conseguindo ser. Não estão. E aí, como que é? Meu Deus. A gente achava que todo mundo ia emagrecer com dieta, era dieta cetogênica, dieta low carb, no treino. A gente achava eu já que era só isso. Low carb, tá? Confesso aqui, ó. Exatamente. Né? E depois a gente foi percebendo que não é bem assim. Exatamente. A gente tem que lembrar, né, que obesidade é vista com muito preconceito, tanto pelo paciente como por alguns profissionais. Eu mesma achava que obesidade, tratamento de obesidade, era apenas fechar a boca e treinar. Como a gente recebe todos os dias no consultório e como a gente também já passou por isso. Então, gente, essa live aqui é sem julgamentos, tá? Exato. Zero julgamentos. A gente está aqui falando a nossa vivência, não é o certo ou errado, cada um segue a linha que acredita, né? O protocolo que acredita. A gente está aqui para falar a nossa vivência e o que tem dado certo no nosso consultório, porque nós três temos muito sucesso no tratamento da obesidade. Sim, então, graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, a gente precisa unir, a gente vai unir, né, as informações. Mas a primeira coisa que eu queria deixar claro, né, que obesidade é uma doença. Óbvio que a gente não está falando que todo mundo que está acima do peso, porque às vezes, gente, obesidade é IMC acima de 30, tá? A gente não está falando que uma pessoa que quer emagrecer, às vezes, 5 quilos, 4 quilos, 6 quilos, ela precisa de usar medicamento, tá? Está falando de obesidade. Obesidade, IMC acima de 30, tá? Então, nesses casos que está autorizado o uso de medicamento. Pacientes que têm o IMC abaixo de 30, mas que têm comorbidades ou que já fez dieta e já fez atividade física e não está tendo resultado, essas pacientes também têm indicação dos medicamentos. Então, não é banalizar o medicamento, porque todo medicamento tem o efeito positivo e o efeito negativo. E então, aí, eu acho que é muito bom a gente falar, porque eu sei que nós três avaliamos assim. O IMC é um parâmetro onde ele guia os guidelines para tratamento de obesidade, né? Então, ele é padronizado pelo IMC. Mas quando você vai num médico que entende de obesidade, além do IMC, ele vai olhar a sua composição corporal. Vou falar de um caso que eu vi essa semana. Uma paciente, ela tinha um IMC de 29, mas ela tinha um percentual de gordura de 52%. Essa paciente, ela é uma paciente obesa. É uma falsa magra, né? Às vezes o peso tá normal. É a pior. Gente, aí, essa informação é muito importante que a Lucimara está falando. De uma paciente obesa no sentido de que ela tem alterações metabólicas, ela tem alterações endócrinas, alterações inflamatórias. O organismo dela não é um organismo saudável. E era uma paciente que já tinha recidiva. Ou seja, era aquela paciente que fazia dietas 2, 3 meses, emagrecia 7, 8 quilos, depois engordava tudo de novo, com episódio de compulsão alimentar, fadiga e tudo mais. Por isso que é tão importante você ir para um médico que entenda realmente desse assunto. Porque senão, se uma pessoa for te tratar simplesmente pelo IMC, eu não ia tratar essa paciente como ela deveria. Da mesma forma que se o paciente ele trata só por uma composição corporal e não vê o contexto de vida do paciente, ele vai tratar a paciente também de forma errada. Gente, eu vivi o sobrepeso sabendo tudo que eu sei. Eu tive o sobrepeso quando a Helena fez 8 meses de vida. Eu aumentei o meu peso para acima daquilo que eu estava na gravidez. Eu engordei 6,2 kg na gravidez. Fui para 76,200. Em janeiro desse ano, eu estava com quase 78 quilos. Eu, em quase 5 meses, engordei praticamente 12 quilos de gordura no meu organismo. Sabendo de tudo que eu sei. Então, talvez hoje você não está no estado de sobrepeso e obesidade, mas você precisa saber que você precisa de ajuda se um dia você ficar nele. Porque me descontrolou, a Helena não dormir, aí eu trabalhava durante o dia, onde que eu descontava? Comida. Então, eu vivia o sobrepeso, eu não cheguei à obesidade, eu vivi o sobrepeso sabendo tudo que eu sei hoje. Óbvio que pelo meu conhecimento, eu soube trilhar o caminho para eu retornar à minha saúde. Mas todo mundo está passivo disso. Por isso que a gente não tem tanto que estigmatizar, colocar peso nas pessoas ou ter vergonha de falar sobre isso. Com certeza. E uma das coisas que eu sempre falo é que, infelizmente, né, o obeso, ele sofre muito preconceito.
né? E acaba que todo mundo às vezes critica e fala, é só você fechar a boca, você consegue emagrecer, isso é falta de vergonha na cara, vai fazer dieta, vai fazer atividade física. E não é bem assim, como a Eti falou, obesidade, gente, é doença crônica, crônica, crônica. Ela não tem cura, né? Você vê, pega um paciente bariátrico, por exemplo, né? Várias pessoas aqui que estão assistindo a live conhece alguém que fez uma cirurgia bariátrica e hoje já aumentou o peso até além do que ele era antes. Não sou contra a cirurgia bariátrica não, viu, gente? De forma alguma. Normalmente, Sim, 80% é fundamental. volta em 5 anos, né? 5 anos. 80% dos bariátricos, exatamente, eles voltam o peso, né? Então, é bem complexo. E voltando ao que a Lu tinha falado, da questão essa paciente que tinha IMC, então IMC é só peso e altura, não avalia com posição comparável. Então, uma coisa muito importante é você procurar profissionais que façam avaliação ou por dobras cutâneas ou pela bioimpedância, né? Que é aquele exame que avalia massa de gordura, gordura visceral, quanto que você tem de massa magra, porque a obesidade sarcopênica, que é essa obesidade que não tem músculo, né? Porque é uma pessoa que tem um IMC normal, mas que tem um percentual de gordura muito aumentado, essa paciente ela não tem músculo. E quanto menos músculo ela tiver, menor taxa metabólica ela vai ter. Então, ela fica mais cansada também. Que faz, aí o que acontece? Se ela faz uma dieta muito restrita, né? Ela começa a perder peso, aí ela perde muito músculo. Ela perde músculo, a taxa metabólica dela vai cada vez mais baixa. Então, cada vez mais ela vai engordando muito mais rapidamente. Então, ela muito mais dificuldade de perder gordura, né, Eti? E tem muito mais da taxa metabólica. Exatamente. Então, gente, tem que ter muito cuidado. E a gente pega muito paciente. Ontem, todo dia a gente pega paciente que está acima do peso, ou então não está nem com obesidade sarcopênica, mas está com um quadro de deficiência muscular intensa. E aí, cansada, fadigada, sem energia, e muito por conta da ausência de atividade física, que não faz musculação, e o uso de anticoncepcional há 20 anos, sei lá, trocentos anos. E aí, o anticoncepcional tem uma grande parcela nisso de impedir esse aumento dessa massa muscular. E são pacientes que têm muito mais dificuldade em emagrecer. Normalmente tem resistência à insulina, porque o músculo é como se fosse um medicamento para resistência à insulina, né? Para diminuir as chances de ter diabetes. Esses pacientes, normalmente, eles têm uma resistência à insulina maior, têm maior dificuldade de emagrecer. E se não fizer a dieta adequada, uma dieta poupando massa muscular, ele vai emagrecer rápido as primeiras vezes e depois esse paciente vai ter uma grande dificuldade de perder peso. E é um paciente que não pode respirar que ele engorda de novo. Exatamente. Ele respirou e engorda de novo, por conta da taxa metabólica, né? Exatamente. Uma coisa que é legal para as pessoas elas entenderem, taxa metabólica basal é uma coisa que é calculada quando se faz a bioimpedância, já vem lá na bioimpedância média. Então, é o famoso metabolismo lento e metabolismo acelerado, vulgo falando. Como termogênico, você vai acelerar seu metabolismo. A pessoa ciente de termogênico para melhorar o metabolismo. Aquilo ali está aumentando a queima energética do seu momento, se você fizer alguma atividade para aquilo. O que realmente vai interferir no seu metabolismo é a quantidade de massa magra que você tem e a sua função tireoidiana. Então, isso impacta diretamente no seu metabolismo. E aí a famosa pergunta, eu preciso fazer atividade física para emagrecer? Para emagrecer, talvez músculo, não, né? mas para manter-se magra, óbvio. Entendeu? Você pode até não fazer atividade física para emagrecer, porque você vai emagrecer de músculo, você vai perder tudo ali. Agora, manter-se magra sem atividade física é praticamente impossível, porque vai acontecer esse fenômeno que a Eti acabou de descrever. E sobre essa paciente também que a Lu contou, né, que ela é uma falsa magra, que ela tem um peso normal e provavelmente ela tem uma baixa massa muscular e automaticamente uma quantidade maior de gordura, eu quero deixar um recadinho aqui, principalmente para as meninas focadas na balança, né? Eu quero contar para vocês uma experiência que eu já tive de uma paciente que chegou como essa paciente que a Lu comentou. Ela tinha um peso normal, ela tinha um percentual de gordura alto e tinha uma massa gorda também muito alta. A gente fez um protocolo para ela de ganho de massa muscular. É claro que isso aí demorou um tempo para que ela ganhasse esse músculo. Porque músculo eu falo que é algo assim, eu até falo, é algo até ingrato. É difícil de ganhar e você perde com muita facilidade. Se você ficar sem ir na academia, mudar um pouquinho da dieta,
você perde músculo com muita facilidade. E ela ganhou músculo e ela se sentiu péssima. Ela não gostou de jeito nenhum, porque ela começou a pesar em casa. E ela começou a ver que o peso dela estava aumentando, porque o músculo também pesa, gente. Pesa E mais. o músculo pesa também. E aí, automaticamente, existe também a nossa água corporal, que é aquela água intracelular que está dentro do músculo. Então, automaticamente. Amiga, seu Eu acho áudio. que aí está sem áudio. Está sem áudio. Ó, aqui eu tenho 1 quilo de músculo e aqui eu tenho 1 quilo de gordura. Vocês estão vendo o espaço aqui? Olha a diferença. Quando a gente perde Muito gordura, grande. né? E começa a ganhar massa muscular, a gente vai ficando mais definida, vai ficando mais seca, né? A E pessoa, às vezes, o peso Ó, muda, né? A olha balança aqui, ó. não vai mudar, é o que eu falo. Eu mostro também isso para o paciente. Se você perder 1 quilo de gordura e ganhar 1 quilo de músculo, a sua balança não vai mudar, mas a sua roupa, visivelmente, você vai parecer que você emagreceu. E aí tem uma outra questão, que quando você vai ganhando músculo, você vai ganhando água. Então, às vezes, dá uma sensação que você está mais inchada, né? E eu só sei que a paciente ficou arrasada. Eu não quero, não quero. E eu explicando, e ela sarcopênica, a massa muscular baixa mesmo. E ela cansada, fadigada. Mas ela ficou insatisfeita porque o peso dela aumentou e ela não queria. Acontece demais isso. Acontece. Então tem que Então, desligar. meninas, vamos esquecer da balança, vamos pensar em composição corporal, Espelho, vamos fazer, né, a espelho bioimpedância, e foto. roupa. Outra coisa também que eu falo, foto, né? Até na questão do emagrecimento, às vezes você vê um resultado na bioimpedância, mas se você tem uma foto sua antes e depois, muda completamente. E às vezes o resultado na bioimpedância não foi tão importante como a foto te mostrou. A foto é tudo. Tem que lembrar que todo método de avaliação de composição corporal tem suas falhas, né? E a foto você vê. Então, o que você tá vendo, a roupa, você não, a não ser que você mande consertar ela não vai mudar do dia pra noite, né? Então, a foto você tá vendo, a roupa você tá vestindo. Tem várias interferências na bioimpedância, né? Se você tá mais retido, seu percentual de gordura pode aumentar. A mulher também está em algum período menstrual, se usa prótese. Tudo isso, né? Então, não se apeguem simplesmente a uma coisa para vocês se avaliarem. Façam tudo que vocês puderem. Pode fazer bioimpedância, faça. E outra coisa, Lu, também que é importante. Aquela pessoa, às vezes, vai na academia e faz uma avaliação por pregas. E depois faz uma bioimpedância, não comparar uma com a outra. Né? É o que eu falo. Pode ter você fez a prega, variação em torno de 6 a 8% a variação, tá? Exatamente, né? Então, se quem fez prega, você vai acompanhar a sua evolução só com a prega. E quem fez a bioimpedância, só com a bioimpedância. Não compara uma com a outra, porque dá muita diferença. Menina, qual medicamento que a gente vai começar a falar? Eu tô tentando aqui, eu tinha desligado o áudio, porque tem alguma obra que é abençoada e eu tô tentando falar aqui com minha secretária. Noturno é a hora que pode ter a obra, né? E aí eu diminuí aqui, meu Deus do céu. Mas vai dar tudo certo. Mas não tá dando pra escutar, não. Tá, é porque, não, graças a Deus parou. Eu tô pedindo pra ela ligar aqui. Mas, gente, voltando aqui dos medicamentos que a gente tinha começado a falar, né? Qual medicamento que a gente começa a falar? Eu acho mais famoso. O que você quer começar, amiga? Vamos começar a falar do rei. Até porque a gente vê que está tendo um uso indiscriminado, né? Então eu acho que vale a pena a gente falar que é um excelente medicamento, mas eu tenho visto um uso indiscriminado, né? As pessoas usando assim disparadamente, porque fulano usou, ciclano usou, e o mau uso também, né? Quantas pessoas a gente já pegou no consultório que chegou usando, vamos falar, o medicamento, a semaglutida, que chegou usando no consultório. Semaglutida, porque... gente, é o Ozempic, tá? Para quem não sabe do nome comercial, o nome da substância, a substância é a semaglutida. E o medicamento, né? O nome comercial do medicamento é o Ozempic, que a gente chama do rei, porque tá todo mundo usando, não tem nas farmácias, ninguém consegue nem comprar, às vezes tá em falta, porque virou assim água, né? Eu quero emagrecer, eu vou tomar o Ozempic. Falando do Ozempic, eu vou deixar a Thaisa concluir só se falar o quê? O Ozempic hoje ele é uma medicação de uso off-label no emagrecimento. O que é isso? As pessoas elas tendem a confundir quando principalmente um colega médico não entende, ou um nutricionista, ou um educador físico, quando fala off-label a pessoa acha que é proibido.
né? Ah, é proibido para emagrecimento? Não. Off-label é o quê? Uma medicação que ainda no Brasil não tem uma apresentação para aquela finalidade, para aquele... Não tem bula, gente. Não tem bula. Que é Off-label, não tem bula. Mas é uma medicação comprovada cientificamente, com estudos... Lá fora já tem, né? Com níveis de evidência de estudo A. Então, assim, é uma medicação comprovada e utilizada para emagrecimento. No Brasil, ela é off-label. Então, off-label significa que não tem apresentação, não tem bula dessa medicação no Brasil. Mas não é uma medicação proibida para emagrecimento. É muito bom a gente deixar isso aqui claro para as pessoas não confundirem, porque às vezes a ignorância, né, de outros profissionais da saúde, isso inclui tanto médicos, quanto nutricionistas, quanto educadores físicos, acham que, mas esse medicamento é proibido para obesidade. Não. E principalmente que quem pega a bula dele é um medicamento usado para diabetes tipo 2. Sim. E a apresentação dele aqui, a dosagem dele é para o tratamento de diabetes. Então, a gente diabetes, né? E joga ela para o emagrecimento. Como a gente já com a Saxenda e outras medicações. Pode continuar falando, amiga. Eu só queria... Pode falar. Porque o Victoza, então assim, ó, começou, né? Tudo começou, essa história dos análogos de GLP-1 começou com o Victoza. Então, o Victoza veio para o tratamento de diabetes, né? E aí foi o boom na endocrinologia, todo mundo começou a utilizar e viu que começava a emagrecer, então o medicamento começou a ser utilizado também na endócrino para o emagrecimento. E aí a empresa lançou, né, o Saxenda, que é a mesma coisa da Victoza. Então, doutora, tem alguma diferença entre o Victoza e o Saxenda? Tem só a concentração, tá? Porque a caneta do Saxenda vem mais dose, né? E consegue chegar até 3. E a caneta do Victoza não. Mas a substância é a mesma. E aí acontece a mesma coisa que vai acontecer agora com o Ozempic. Você pega a bula do Victoza, é para diabetes. Você pega a bula do Saxenda, é para obesidade. Só que é a mesma substância. Tratamento de diabetes é uma dose. Saxenda, tratamento de obesidade, é outra dose. Então, começou aí. Análogos do GLP-1, eles vão retardar o esvaziamento gástrico e, com isso, vão te dar saciedade. Por mais... E tem também, aí vai vir uma outra substância, que é que os estudos mostram, que foi feito da semaglutida na dose de 2,4. Então, a maior dose que a gente tem na caneta do Ozempic é 1 miligrama. Só que para o tratamento da obesidade, a dose sempre é que o de diabetes. Então, vai 2,4. Os estudos mostraram 2,4 miligramas de Ozempic. Ou seja, 2 vezes mais do que tem na dose do Ozempic, que é de 1 miligrama, a dose maior que tem na caneta do Ozempic. Exatamente. E aí a gente acaba utilizando muito, mas vai vir outra droga com outro nome, né? Que vai ser para o tratamento na bula. Como aconteceu com o Victoza e o Saxenda. Exatamente, com dose bem maior. Por isso que às vezes os pacientes, né? E também tem a questão da dose. Por quê? A bula, gente, fala para utilizar a semaglutida uma vez na semana, o Ozempic uma vez na semana. É o que tá na bula, tá? É on-label. On-label é o que tem na bula. On-label é uma vez na semana. Só que os médicos foram praticando o uso diário. E isso foi ganhando muito. Eles foram praticando muito e foram vendo que os resultados eram muito melhores, né? E o manejo dos efeitos colaterais. A meia-vida da Saxenda é de 7 dias. Se a gente dá uma dose pro nosso... Ozempic. Perdão, gente. Do Ozempic é 7 dias. Se a gente dá essa dose alta para o nosso paciente uma vez por semana, o nosso paciente ele vai passar mal uma semana. Então, eu vou contar um caso para vocês. Esse final de semana, tem uma paciente minha que ela consultou, eu prescrevi Ozempic para ela há um tempo atrás. E aí ela falou, doutora, eu tô até querendo voltar na consulta, mas eu já comprei o Ozempic, porque eu aumentei o peso, tudo. Só que você não sabe o que eu fiz. Eu usei 1 miligrama de uma vez, tô quase morrendo, não consigo nem levantar da cama. Falei, misericórdia. Aí o que tem que orientar, ela vai passar muito mal e é hidratar muito. Mas ela falou assim, eu não consigo nem olhar pra comida. Nada, tô deitada, tô de cama. Por quê? Ela tava sem utilizar nada e ela já começou naquela dose mais elevada. E aí o que a Lu falou, vai demorar 7 dias para que o medicamento termine o efeito no organismo dela. Então, as pessoas às vezes confundem muito, né? Eu chego, com certeza vocês devem receber também, porque eu uso o Ozempic diário, né? Mesmo não estando na bula, mesmo sendo off-label, mas a gente usa diário por conta disso, porque a gente consegue controlar melhor os efeitos colaterais.
Tem gente que usa 1 miligrama e fica de boa, mas a maioria das pessoas passa muito mal de ficar uns 3, 4 dias sem conseguir levantar da cama. Né? Então, por isso que a gente usa dose menor. E os estudos mostram uma dose de eficácia e uma dose de segurança com 2,4. Então, assim, a gente fica super seguro usando essa dose diária, mas em menor quantidade. X dia a gente chega a 2,4 miligramas, tá? Então as pessoas às vezes ficam, ai meu Deus, mas é 21 cliques, a minha caneta vai estar durando 17, 18 dias. É uma dose muito alta. Ainda não é a dose máxima ainda, de obesidade. Para o tratamento de obesidade. Por Então, isso, uma coisa de medicação que vocês têm que aprender é o quê? Façam uso de medicação para tratamento de obesidade, como é que vocês confiem. Porque senão, todo mundo vai especular a sua conduta. Todo mundo vai te perguntar, mas é isso, é cheio de estigmas o tratamento da obesidade. Se você não tem um médico que você confie, que realmente, não, doutora Etiane me passou o melhor, doutora Thaís, doutora Lucimara me passou o melhor, você vai ficar louca e não vai conseguir seguir tratamento nenhum. E outra, amiga, muitas vezes as pessoas acham que é só tomar o medicamento, né? Não. Ontem mesmo eu atendi uma paciente e ela emagreceu, acho que foi 15 quilos, ela achou assim, mas também porque eu tô medicada. Aí ela tirou toda a parte dela. Eu falei, meu amor, você fez dieta, eu tenho certeza que você fez dieta, você já fez atividade física. É verdade, doutora, eu fiz dieta, fiz atividade física, eu comecei a comer melhor. Eu falei, pois então, não é só o medicamento, eu tenho certeza que não foi só o Ozempic. Mas ela tava com preconceito com ela mesma. É tanto que as pessoas falavam assim, ah, fulano, tu tá emagrecendo? Tô medicada, tô medicada. Tirando toda a parte que ela tava fazendo. Eu falei, não, você tem que valorizar tudo que você fez. A dieta foi mega importante. Sem dieta, gente, não existe emagrecimento. Não. O medicamento, ele vem para auxiliar você no tratamento dietético. Mas o que vai te emagrecer é o déficit calórico. O déficit calórico é você consumir menos do que você gasta. Então, isso vai fazer você emagrecer, entendeu? Não tem outra solução mágica. É déficit calórico. O que vai emagrecer? Déficit calórico. Você tomar o medicamento por si só, queimar suas gorduras, não existe. Não existe essa pílula mágica. O dia então, que inventarem isso, tá todo mundo... Nossa! Já imaginou? Hoje é por doenças crônicas, internação por doenças crônicas. O que mais se mata hoje é por doenças crônicas, e a obesidade está entre as primeiras causas de praticamente todas as doenças. Causa de câncer, né? Vários cânceres, principalmente. Eu sei que aqui a maioria é mulher, então assim, o que eu posso fazer para prevenir câncer de mama? Emagrecer. Dieta, atividade física, suplementação, né? Então, o gerenciamento do estresse. Eu acho que o gerenciamento do estresse é o principal de todos. Eu sempre falo. Não adianta nada estar magra, saudável, linda, por fora, tudo, e estar estressada, né? Não, e detalhe, a gente também pega no consultório, né? A gente pega, às vezes, os pacientes que são magros. Paciente magros, um paciente, às vezes, que pratica um pouco de atividade física, a alimentação não é daquelas ideais, mas quando você vai ver os marcadores inflamatórios deles, tá muito pior do que, às vezes, muitos pacientes gordinhos. Mas por quê? São extremamente estressados, dormem mal. Então, assim, o estresse é o gatilho para diversas doenças, para obesidade, para doenças autoimunes. Então, não adianta nada você estar fazendo a dieta, tudo, mas está com o pico de estresse no topo também. Aí você vai ter muita dificuldade. Sim. E muita gente... Amiga, fala do tempo da medicação, porque isso é muito importante. Fala aí. Verdade. Então, assim, ó, o uso do Ozempic, né, a meia-vida dele, quanto tempo ele dura no nosso corpo? 7 dias, tá? Aí muita gente fala assim, como é que eu faço, né? Eu nunca tiro o medicamento assim que a pessoa já emagreceu. Eu sempre deixo ele uma dose de manutenção, uma dose mais baixa. Por exemplo, o paciente emagreceu 15 quilos, então ele vai usar por pelo menos mais 15 meses. Então, cada quilo perdido, 1 mês de manutenção. Então, se eu emagreço 30 quilos, eu vou usar 30 meses de manutenção. Manutenção. Se o paciente perceber que no período da manutenção ele está engordando, já não é mais manutenção, é tratamento. Então, ele vai ter que voltar para a dose de tratamento. Então, obesidade não tem cura. O acompanhamento é a vida toda. Então, você vai usando durante esse período. Você percebeu que você está aumentando de peso, você já vai subir na dose. Entende? E já comunica com o médico. Por quanto tempo vou usar a medicação?
por quanto tempo ela for indicada e conveniente para o tratamento da sua doença. E o que não existe é usar uma medicação 4, 6 meses para E tratamento. parar. Isso não Existe, Não, principalmente, gente, tem muita gente com medo. Quando eu botei até a caixinha, né? Muita gente eu falo, fala do Ozempic, por isso que a gente tá falando mais do Ozempic. Mas esse comentário, ele se estende tanto para o Ozempic, tanto para o Saxenda e tanto para o Victoza. E também tem outros análogos de GLP-1 que a gente não usa tanto. Então, a gente acaba não utilizando na nossa prática, mas existem outros, né? Tem outros também, mas a gente acaba não utilizando. Então, tem muita gente que utiliza, como é aquela que é a outra, que fugiu o nome agora, uma que é uma vez na semana também, que ficou até famosa. Trulicity. Que muita gente que também é uma vez na semana, mas eu não tenho tanta resposta, acabo não tendo prática, né? E o colateral é muito maior também, assim, então, pelo assim, resultado que entrega, né? Então, assim, essas que o povo chama das canetinhas, né? Todas elas é a mesma coisa, tá assistente para elas, tanto o Ozempic, Saxenda e Victoza. Então, assim, vai usar pelo período que precisar. O ideal é que você pare. Cheguei na meta, a minha meta é essa, perdi meus 20 quilos. Então, você vai usar por no mínimo 20 meses de manutenção. Se você perceber que você está engordando, você já volta, entendeu? Não é mais dose de manutenção, é tratamento. Não tem problema de eu utilizar o Ozempic para a vida toda? Não, tem problema você ficar acima do peso e a obesidade que vai te trazer mais problemas. Então, se a gente sabe que a obesidade aumenta o risco de câncer, aumenta o risco de trombose, aumenta o risco de infarto, de AVC, né? Todas as doenças crônicas, a obesidade é fator de risco para tudo, para Alzheimer, para Parkinson, para todas as doenças crônicas. Então, o maior risco é de você estar acima do peso. Então, pare de uma vez por todas de ter medo de usar medicamento. O que você não pode é usar sem prescrição e sem acompanhamento médico. Usar da cabeça, usar porque a vizinha está usando. Então, da caneta, eu acho que é basicamente isso que a gente tinha que falar. Acho que vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu só quero falar uma coisa, que às vezes as pessoas têm muito medo e muito preconceito de medicamento para emagrecer. Só que eles esquecem, e principalmente os colegas, né? Tem vários colegas, às vezes, também, que criticam, porque eu tenho alguns pacientes, a gente, né? Nós todos aqui, às vezes a gente prescreve o medicamento off-label, ou seja, o que a Lu falou no início, aquele paciente não está com IMC acima de 30 e a gente prescreve para ele. Por quê? Porque o paciente, às vezes, precisa perder 10 quilos. Por que eu tenho que esperar o paciente chegar naquele IMC? Ele está no IMC, às vezes, de 25. Por que eu tenho que esperar ele chegar no IMC de 30 para eu poder prescrever o medicamento para ele? Não. Eu já vou começar agora, porque para quem sofre com obesidade, sabe que para ganhar é muito fácil. Então, às vezes, a pessoa precisa perder 10, rapidinho os 10 vira 15. Então, eu já quero entrar com aquele medicamento ali, porque eu já quero ajudar a pessoa ali naquele momento. E por obesidade ser uma doença crônica, as pessoas esquecem disso. Então, às vezes principalmente colega, às vezes critica muito que a gente prescreveu o medicamento e fala, você não tem indicação de usar isso. Mas esquece que a obesidade é uma doença crônica. Então, a pessoa às vezes fica com medo e tem muito medo de usar o medicamento em tempos prolongados, né? Porque eu estou usando um medicamento para emagrecer, eu não quero isso. Mas, gente, é uma doença crônica. Para quem é diabético, não usa medicamento para o resto da vida? Quem é hipertenso, às vezes, não usa para o resto da vida? Por que não usar um medicamento para obesidade, para algo crônico, que principalmente vai prevenir diversas doenças o resto da vida? Sim. É isso que, às vezes, eu sempre falo. Esquece isso. E não quer dizer também que você vai usar nessa dose o resto da vida. E se precisar usar o resto da vida, que mal tem. São medicamentos seguros, principalmente os análogos do GLP-1, que não tem aquele, não vai mexer no sistema nervoso central, não vai te causar uma taquicardia, uma boca seca. Então é algo seguro para você usar a longo prazo. Falando em efeito central, né, eu acho que a gente poderia entrar em outro que também está vendendo como água, que é o Venvance. Inclusive, está até vendendo como água. Eu encontrei pacientes essa semana que não encontraram, porque não é que... Aqui em BH não tem Venvance de 30. Tá em falta. E outra, as farmácias tocando, os farmacêuticos. Eu falo que o Venvance é a Mulher Maravilha em cápsula, gente. Dopamina nas alturas. Então, assim, gente, esse medicamento, abra os ouvidos, porque esse é um medicamento. E eu tô dizendo isso, é um medicamento muito perigoso. E eu tô dizendo que eu prescrevo, e eu prescrevo e aviso os pacientes.
mas perigoso se você usar sem indicação médica, tá? Sem indicação médica, usar, as pessoas estão usando feito água, conseguem receita com amigo, com não sei quem, começam a E as utilizar. pessoas, elas usam assim, ó, preciso emagrecer tantos quilos, eu vou ficar sem comer. Usa 15, 20 dias, aí para, emagrece para ir na festa, volta. Como é uma medicação muito prescrita para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, as pessoas pegam esses comprimidos dessas pessoas e começam a usar para fins estéticos sem pé, sem cabelo. E aí, gente, diferente, né? Como a gente estava utilizando o Ozempic, ele é off-label para o tratamento de obesidade. E o Venvance, a gente vai utilizar quando? Quando o paciente tem transtorno da compulsão alimentar. Nem todo mundo que tem obesidade tem transtorno de compulsão alimentar. O transtorno de compulsão alimentar, ele precisa de critérios, tá? Você precisa ter critérios para utilizar o Venvance. Então, tem pacientes que acordam à noite para comer, tem pacientes que comem até passar mal. E não é, gente, uma vez na vida você ir no rodízio e comer. Uma vez, não. É um paciente que repete esse comportamento por pelo menos 3 vezes na semana. Então, um paciente que está 3 vezes na semana, pelo menos, tendo um comportamento de comer compulsivamente. Ele come muito, normalmente ele tende a comer escondido, né, das pessoas. Então, ele come escondido, normalmente, ou tende a esconder, ou esperar todo mundo sair da mesa e ele vai comer, né, pelo menos 3 vezes na semana. E isso vai se mantendo por pelo menos 3 meses, tá? Para ser caracterizado. Então, assim, não é qualquer compulsão, tá? É uma paciente que precisa ter... Aqui, não é todo paciente obeso que tem compulsão alimentar e não é todo paciente que tem compulsão alimentar que é obeso, porque eu pesava 52 quilos e tinha compulsão alimentar durante a minha faculdade inteira. Eu também. Amiga, eu tenho compulsão alimentar até hoje, só que a minha compulsão alimentar... Então, gente, a caixa esconde dentro do guarda-roupa, a hora que todo mundo dorme, você vai lá e come tudo. Come. Eu não chego, come tudo. Depois você fica passando mal, você se sente mal, algumas vezes vomitam, porque não é vomitar por estímulo, não, é porque você não tem como. Cheia, porque se você já fica provocando vômito, aí já é outro transtorno, né? Então a gente já precisa avaliar se é bulimia, se é anorexia, então é outra coisa. Mas transtorno de compulsão alimentar, gente, é muito grave, tá? É muito grave, precisa ser tratado com muito respeito. Então imagina uma pessoa que tem um transtorno de compulsão e ela entra numa dieta muito restrita. E aí o que vai acontecer com a pessoa? Vai deprimir. Vai. Então, gente, muito cuidado, né? Eu sempre falo. E outra, agora tá menos na moda, mas antes era muita moda. Todo mundo fazer dieta low carb, todo mundo fazer dieta cetogênica, só vai emagrecer se fazer cetogênica, low carb. Era a loucura da paranoia de tirar o carboidrato de todo mundo. Isso não existe, gente. Dieta é personalizado, o nutricionista tem que trabalhar do lado do médico, nós somos parceiros. Cada vez mais a gente tem ferramentas para nos ajudar. Nós 3 temos parceiros, no consultório o exame de metabolismo genético. Nutri, gente, está junto. E não tem coisa melhor do que o exame de metabolismo. Você vai entender a sua genética, o seu metabolismo, o resto da vida. Nós 3 fizemos, né? Qual que é o seu? O meu, eu amei, porque o metabolismo mais carboidrato. Eu também! Misericórdia! Thaís, você não gostou do dela, porque ela não... porque eu não metabolizo. Carboidrato vira gordura muito mais rápido em mim. Eu metabolizo proteína e gordura. Gente, e a gente faz esse exame na clínica, né? Todas 3 fazemos esse exame. Só que eu acabo não divulgando tanto, porque é um exame que a gente não pede de rotina para todo mundo, né? É um exame que, tipo assim, você faz por curiosidade, você faz porque tá com dificuldade no processo de emagrecimento. Tá fazendo uma dieta. Gente, eu fazia low carb a vida inteira. Eu perdi, gente. Restringindo carboidrato, sendo que ela pode comer o claro de forma equilibrada, né, gente? Eu perdi 10,2 kg comendo arroz e feijão no almoço e na janta. Gente. Amiga, eu também como, porque eu metabolizo muito bem carboidrato. Tá? Então, gente, tudo pesado. Quantidade. Tá, gente? Minha quantidade é pesada. Vocês veem lá nos meus stories, eu peso tudo. Tudo meu é pesado. Porque como a gente pode comer carboidrato, a chance nossa de errar também é muito grande. A Nutri vai escolher o carboidrato certo. A Nutri manda você comer uma banana. Você pega uma banana desse. Você falou pegar a maior. 100 gramas de banana é isso aqui de banana, gente. Aí você vai comer banana na terra inteira.
Aí o povo também, quando diz tá aí, porque você quer a banana maior. Quando fala que é para comer carboidrato, eles pensam logo no bolo. Eu, gordinho, já penso logo no bolo recheado de chocolate. Ô, vida! Em Minas já pensa logo no feijão tropeiro, né? O macarrão. Queijo, oh meu Deus, eu vou poder comer pão de queijo. Ô, minhas mineiras lindas. Ô, gente, mas vamos voltar aqui do Venvance. Então, assim, ó, voltando do Venvance. O Venvance é a lisdexanfetamina, tá? E a gente usa tanto para o transtorno de déficit de atenção, isso que tá na bula, e para transtorno de compulsão alimentar. Então, se você for ler a bula, né, do medicamento, você vai olhar lá que tem escrito que pode ser usado para transtorno de compulsão alimentar. Então, é on label, tá? Tá na bula. Então, por isso que a gente pode prescrever. Mesmo que não tivesse na bula, mas a gente tem como prescrever igual ao Ozempic. Então, fiquem alerta, porque tem que confiar no seu médico. Então, o Venvance, ele tem alguns critérios de ser utilizado. Tem uma contraindicação que vocês precisam saber, né? Que eu tô dizendo aqui, porque às vezes na consulta o colega esquece de perguntar, né? Síndrome do pânico. Quem tem síndrome do pânico, ou quem está passando pelo processo de síndrome do pânico, ou tem depressão grave, né? Ou já teve uma depressão grave, não pode nem passar perto de Venvance, tá? E às vezes, quando a gente... Porque nós três, gente, eu faço live com as meninas, porque a gente tem mais ou menos o mesmo padrão de atendimento. Então, a gente fica 1 hora com o paciente, a gente fica até um pouco mais, né? E a gente consegue escutar o que o paciente fala, né? Então, isso faz diferença. Que a gente tem 1 hora e pouco para ouvir, né? Então, nós três, a gente trabalha dessa forma. Então, a gente consegue ouvir o paciente. E a gente pergunta. Nós três prescrevemos Venvance. E eu prescrevo muito porque eu atendo muito paciente que precisa. E as meninas também. Então, não é para ter medo. Tem que ter o critério, né? Você precisa ter o critério. Você precisa saber com quem você está usando. Esse médico precisa te acompanhar, né? Mas tem síndrome do pânico, né? E foi no colega e o colega passou Venvance. Então, ele não se ligou, você já se liga. Se eu tenho síndrome do pânico, já ativa, estou descompensada, não pode utilizar. Ou depressão grave, né? Então, medicamento que pode causar dependência, sim, certo? Precisa de acompanhamento. Às vezes a gente pode utilizar uma dose menor, né? Às vezes eu fraciono a dose, às vezes eu uso uma dose até maior, de mal que 30, porque a dose para o tratamento de compulsão alimentar é entre 50 e 70, só que a gente sempre começa com dose menor. Tem paciente, inclusive, que a gente até fraciona, pega o de 30 e leva para a farmácia de manipulação e usa uma dose... Eu sempre começo fracionado, né? Porque algumas pessoas no início podem sentir algum desconforto. Pode ficar um pouquinho mais ansioso, né? Pode ficar um pouquinho mais agitado. Eu prefiro, né, fracionar, começar a dose, assim, metade da dose mínima e o paciente. Sim. Oi, voltou, a Eti voltou. Gente, eu tô tentando... Ai, agora foi. Não, é porque eu tava tentando ativar aqui os comentários até para ver se as pessoas queriam perguntar alguma coisa, só que não tá conseguindo. Aí eu mexi aqui na tela para ver se conseguia ativar os comentários, né? Para ver se as pessoas estão perguntando alguma coisa, porque a minha tela tava toda travada. E aí eu não sei se as pessoas estão perguntando, né? Então, se vocês querem perguntar de algum medicamento, né, a gente vai seguindo. Qual que vocês querem falar agora, meninas? Outro medicamento que vocês querem falar? Fala da bupropiona. Oi? Fala da bupropiona. Você quer falar, Thaís? Vamos falar da bupropiona com naltrexona também, Thaís. até porque a bupropiona com naltrexona, aqui no Brasil, por muito tempo, a gente utilizou ela para off-label também, né? Aqui a gente só tinha ela manipulada, mas nos Estados Unidos já se usa a bupropiona com naltrexona, com o nome de Contrave, né? Ela funciona muito bem também no tratamento de... Eu gosto também para compulsão alimentar, mas eu confesso para vocês que é algo que eu utilizo, mas eu não prescrevo tanto pelo fato dos efeitos colaterais, que eu vejo muito, né? Não sei vocês aí como que vocês andam prescrevendo a bupropiona com naltrexona, porque os efeitos colaterais às vezes são mais intensos, o paciente tem muita dor de cabeça, o paciente tem muita náusea, o intestino prende muito. Presentes, muito. Né? Então, associar o análogo do GLP-1 junto com a bupropiona quando o paciente ele tem uma compulsão alimentar. Compulsão alimentar também.
Então, é uma boa associação para a abordagem do paciente. Esse paciente, é óbvio que ele precisa ser acompanhado de muito mais perto. É um paciente que a cada 40 dias, 45 dias, você vai ter que ver, vai ter que avaliar, vai ter que conversar, né? Para estar ali sabendo como que está essa evolução. A bupropiona, que é o importante a gente falar, ela tem uma ação por um determinado período no paciente, depois ele perde um pouco esse efeito e essa parte de tirar a compulsão alimentar se perde muito, né? Com aí uns 4 meses de uso, mais ou menos, a gente já vê, eu vejo isso na prática. Fala assim, não, eu me adaptei, eu não me tira mais como no início. Então, por isso que você precisa, você é obeso e tem compulsão alimentar, ou você que tem compulsão alimentar sem obesidade, gente, porque a compulsão alimentar, ela tira a sua qualidade de vida mesmo sem você ser obeso. Porque eu era magérrima, falsa magra, e tinha compulsão alimentar. E eu não sabia me tratar, porque eu tinha vergonha de falar o que eu comia, nunca nenhum médico me perguntou, tipo assim, Lucimária, você come bem? Gente, olha como que isso, né, é interessante. Eu nunca fui no médico e me perguntou se eu comia bem, gente, antes de formar. Nunca. Na verdade, nem pergunta, né, amiga? A alimentação fica uma coisa, né? Não, amiga, conclui seu pensamento aí falando dos efeitos colaterais do tempo de uso da bupropiona, porque muito tenta usar. Pronto, é assim, ó, sobre naltrexona e bupropiona, tá? Então, vamos lá. Eu uso associado, né, a naltrexona para potencializar, né, a dose da bup. Só que a gente sempre começa com dose pequena. Então, amiga, eu sempre começo com dose muito baixa da naltrexona. E eu não uso bupropiona em pacientes que são muito ansiosos, porque pode aumentar a ansiedade. Então, normalmente, a gente vai usar a bup em pacientes que, por exemplo, eu sempre dou preferência para usar ou a sertralina ou a fluoxetina. Mas, às vezes, os pacientes não se dão bem ou já utilizaram, ou baixa libido, porque a gente sabe que sertralina... A fluoxetina, eu vejo, né, que o problema eles baixam muito a libido. E a bupropiona é o único que não vai mexer. Então, quando a paciente já chega, às vezes, com essa queixa... Vocês têm que entender. Por exemplo, Venvance e bupropiona aumenta a dopamina. Os outros mexem com a serotonina. Então, são mecanismos de ação diferentes. Então, por exemplo, um paciente muito ansioso, às vezes a deficiência dele não é de dopamina. Se você dá a dopamina é um neurotransmissor que faz você acha que você é a Mulher Maravilha. Você vai Ele pode ficar mais excitado, mais agitado. E eu gosto também, né? Até o paciente compulsivo por doce, a bupropiona vai funcionar muito melhor para ele, por conta da dopamina. Exatamente. E aí a gente usa dose menor e pode ser utilizada até 2 vezes ao dia, tá? O manipulado, normalmente, você pode utilizar 2 vezes ao dia. E se for o Elbutrin, que aí é o da farmácia comum, aí ele é de liberação prolongada, o Elbutrin. É liberação prolongada, então vai utilizar, né, 1 vez ao dia. Só que eu acabo utilizando bem menos, né, naltrexona com bup. Utilizo muito mais a fluoxetina, sertralina ou associado ao Venvance ou não. Então, vocês estão vendo que a gente, às vezes, não utiliza só um medicamento. Então, às vezes, o paciente chega utilizando. Eti, eu comecei a utilizar, estou utilizando o Ozempic, veio do outro colega, e às vezes utilizo o Ozempic 1 vez na semana. Então, a gente já vai modificar isso para usar diário, né? De acordo com o paciente, de acordo com os exames. E a gente associa coisas. Então, normalmente, gente, o tratamento de obesidade, a gente não usa só o Ozempic ou usa só a Saxenda. A gente associa, né? Às vezes, pode um medicamento. Mas aí você vai ter uma queixa, vai ter outra, vai mudar, vai aumentar a dose, vai diminuir, vai associar, vai retirar. É assim. Não, e detalhe, a gente vai olhar o paciente no todo também. Porque o paciente vai ter feito exame, a gente vai olhar a parte inflamatória, a gente vai olhar as vitaminas, a gente vai olhar os minerais, a gente vai olhar a resistência insulínica. Então, às vezes, a gente vai associar até uma metformina. Que é um medicamento usado, né, para diabetes. E muitas vezes, essas nossas associações assustam tanto vocês, pacientes, como assustam os colegas. Porque às vezes a gente a gente é agressivo no tratamento da obesidade. Por quê? Porque a gente sabe que a obesidade aumenta risco para todas as doenças. Então, eu preciso atacar essa obesidade. Óbvio que o paciente vai ter que fazer acompanhamento com o nutricionista, vai ter que mudar a dieta, vai ter que mudar o estilo de vida dele. Não tem jeito. Né? Não é só medicamento. E às vezes você vai associar. E outra coisa, antes de associar medicamento, gente, é avaliar os exames, como a Thaisa falou. Se o paciente às vezes está uma ferritina, gente, lembrem-se, a gente precisa analisar todas as vitaminas do complexo B. Vitaminas do complexo B auxiliam na queima
do carboidrato. E Então, outro item que eu quero falar também. eu só cito carboidrato se eu tiver vitaminas do complexo B. Eu só tenho ATP, que é a nossa moeda energética, se eu tiver vitamina do complexo B. Se eu tiver ferro, o estoque de ferritina, e no mínimo 70. A maior parte das mulheres que eu atendo tem ferritina abaixo de 70. É raro a gente pegar uma mulher com ferritina então, nos níveis ideais. Ou então estão muito inflamadas com ferritina estourada, tá? Porque a ferritina é um marcador inflamatório tanto de doença aguda quanto de doença crônica. Então, aquela paciente que às vezes tem 50 quilos para perder, ela tá com a ferritina de 500. E aí o ferro tá baixo, né? E os exames é fundamental para a gente avaliar. E, gente, esquecer, às vezes, referência. A gente gosta de níveis ótimos. E uma coisa que eu falo sempre com os meus pacientes, não quer dizer que você está dentro da referência, que você não possa ter sintomas e nem doenças, né? Então, isso é muito importante. Então, às vezes, a gente vê... É o que eu falo, se o paciente fosse só pela referência, ninguém precisaria, depois de fazer pedidos no médico, voltar no médico, não. Porque o próprio paciente já vê tudo. Mas, às vezes, ele está cheio de queixas e com os exames dentro da referência, porque não está em níveis ótimos. Imaginem uma vitamina B12. Eu sempre gosto de raciocinar. O intervalo... Vocês estão me escutando? Tô ouvindo. B12, gente, quando você pega lá na referência, né, dependendo do laboratório, vai de 180 a 900. Imagine uma referência dessa, de 180 a 900. Você acha mesmo que uma pessoa que tem uma B12 de 180 tem a mesma saúde de um que tem 600, 700? Não existe. Não. B12 se ela tiver 250, ela já tem cansaço, a memória já tá ruim, energia, já tem dor nas pernas. Fadiga nas pernas, parestesia, as pernas fumigando, claro. Ação de memória, concentração, humor. Então, antes de prescrever qualquer coisa para ansiedade, o psiquiatra devia olhar a B12. Tá abaixo de 600, tem que repor. Ou então ele pode até iniciar, às vezes o paciente está com um quadro de ansiedade generalizado, tá mais grave, mais E amiga, até a B9, todo psiquiatra deveria pedir, porque B9. Todos os estudos têm mostrando que o metilfolato, vitamina D, fólico, usado em doses altas, tem ajudado nos quadros de depressão. Tem N estudos. Até a própria indústria farmacêutica hoje já lançou o metilfolato em doses altas para tratamento de depressão. Já tem na indústria. Você vai na farmácia e compra. Sim, exatamente. Então, uma coisa que é muito importante para eu assim, eu usei isso aqui, você não fez efeito. Gente, vamos entender uma coisa. Para você perder gordura, você precisa metabolizar. Você precisa ter um sistema endócrino e metabólico apto e saudável para você. Eliminar essa gordura, eliminar seus radicais livres. Então, só o uso da medicação, ela não vai simplesmente fazer uma mágica. Então, quem dera, né? Por isso que nós três usamos tantos injetáveis, por isso que a gente passa tanto suporte hepático, tanto alfa-lipóico, tratamos tanto a sua mitocôndria. Você entende que, por exemplo, uma pessoa que começa a usar um análogo do GLP-1, no início você tem uma diminuição da formação da sua ATP ali para uma cascata de resposta. E foi até uma das perguntas, né, amiga? De baixa energia. O Ozempic pode sim diminuir a sua energia, tá? E pode então, sim. Aí você inicia o Ozempic no paciente que já tem uma incompetência mitocondrial. A paciente não vai para cima da cama e não vai conseguir levantar. Fica pior. Por isso, gente, que você não é só usar medicação. Tem que tratar. Por isso, eu, a Etiane e a Thaís, a gente desenvolve nossos protocolos praticamente juntas, né, de abordagem aos nossos pacientes. Por isso que a gente usa tanto essas substâncias de forma injetável pela absorção, para o efeito de resposta e para te dar qualidade para que você consiga seguir o seu estilo de vida dentro daquilo que foi proposto nesse período. Amiga, e quando a gente usa, né, a gente emagrece o paciente suplementando. Então, não é simplesmente ele foi lá na farmácia, comprou um medicamento, está aplicando e está usando, não. A gente está equilibrando todo o organismo dele, a gente está usando antioxidante, a gente está colocando a ferritina, a B12 dele, a vitamina C, tudo em níveis ótimos. E a gente ainda utiliza por via endovenosa, que é o que a gente mais usa no consultório. Sim, que a absorção é plena, a absorção é total ali. E evita também aquele tanto de cápsula do paciente usar. E aí eu até falo uma coisa, pelo menos eu vejo no meu consultório e tenho certeza que vocês também. Aquele paciente que emagrece suplementando, antioxidando, ele não fica com aquela aparência envelhecida. Não. Então, às vezes, você vê, o paciente perdeu lá 25, 30 quilos.
Você olha para a pessoa, ela tá bem. Às vezes, mesmo quando ela perde um pouquinho de massa magra, ela percebe que às vezes tem um pouquinho de flacidez. Mas envelhecimento, aquela aparência de doença, eu não vejo isso, porque a gente olha ele no todo. Então, ele emagrece suplementando. Não é simplesmente foi lá na farmácia, comprou um Ozempic, comprou um Saxenda, tá aplicando, diminuiu a alimentação e pronto, nem sabe como é que tá a saúde, não sabe como é que tá nada. Exatamente. Então, faz muita diferença, né? Antes de começar, por isso que eu sempre falo que o ideal seria, antes de, às vezes, procurar um Nutri, o ideal seria você fazer os exames, né? Procurar o nutrólogo e junto com o Nutri, montar seu plano alimentar. Porque imagina que você tá com anemia, você tá com ferritina baixa, você tá com B12 baixo, com B9 baixo, tudo baixo, D baixa. E aí você vai entrar numa dieta que o Nutri não tem acesso, né, aos seus exames. Muitas vezes, às vezes eles têm, né? Tem muito Nutri que já pede, ótimo. Mas que não tem, aí você começa a restringir, só pensa na restrição e só pensa em emagrecimento. E não pensa na sua saúde, na sua qualidade de vida. Você vai ficar cada vez pior. Emagrecer, você vai. Então, gente, emagrecer é déficit calórico. Se eu como menos e gasto mais, eu vou emagrecer. Mas de que forma eu vou emagrecer? Então, é o que eu sempre falo. De que forma você vai emagrecer? Qualidade alimentar, tá, gente? Não só uma. Igual a gente pensava, posso comer o que eu quiser? Só deixa que eu coma bem? Não. Se você come bem, mas come a quantidade maior, faz um hiperávit calórico, come muitas calorias, você não vai emagrecer mesmo comendo tudo que é saudável. Então, assim, você tem que entender que é quantidade alimentar, qualidade alimentar e um ponto. Você tem que gastar mais energia. Então, você tem que se movimentar, porque senão você vai poder comer muito menos. Eu falo para o meu paciente, se você não se movimentar, a quantidade que você vai poder comer é muito pouca. Então, você tem que se movimentar para se manter magro e saudável. Gente, tem algum outro medicamento? A gente acabou não respondendo, acho que nenhuma pergunta, né? Então, Alguém quer perguntar alguma coisa? Aqui nos comentários, que o comentário estava bloqueado, né? Para vocês verem as minhas lindezas, minhas amigas. Mas vocês querem comentar de algum outro medicamento? Enquanto a gente já falando aqui, então a gente falou do Ozempic, né? Todas as canetinhas, Ozempic, Saxenda, Victoza. A gente falou sobre o Venvance, tem né? agora E abrir o olho. uso oral, que eu não vejo. É muito. Bem lembrado, é o Ribelsus, né? Acho que é Ribelsus. E Ribelsus. Gente, ó, o Ribelsus a gente pode pensar mais em manutenção, tá? Mas para perda de peso, não se compara com o Ozempic. O Ribelsus, eu penso também na manutenção, principalmente aquele paciente que já está cansado de aplicar. Porque nem todo mundo gosta de ficar usando algo injetável, aplicar a caneta que seja uma vez por semana. Tem gente que tem fobia, não gosta. Mas para emagrecimento, o Ribelsus, eu acho que o resultado que ele entrega é muito pouco, pelo custo alto que ele tem. Ele tem um custo alto. Ó, aí estão perguntando aqui, quando não tem energia? A questão da energia, gente, é você tem que avaliar todas as vitaminas, todos os minerais, todos os nutrientes. E muito mais do que isso, eu acho que energia, cada vez mais a gente vem percebendo, acho que vocês vão concordar comigo, vem muito mais do nosso estado de espírito, da nossa conexão conosco, da nossa conexão com Deus, com algo que a gente acredita, né? O que a gente está fazendo na nossa vida. Então, às vezes o paciente chega muito fadigado, mas é um paciente que só reclama, é um paciente que não tem Deus na vida dele, é um paciente que está totalmente perdido no mundo. Então, pode tomar todos os medicamentos do mundo para melhorar, ele não vai melhorar, entendeu? Sim. Então, a energia é muito complexo de avaliar só com o exame. É o feeling da gente com o paciente. Tá. O que te dá energia é ATP. Onde que é formada a sua ATP? Nas suas mitocôndrias. Então, se você tem qualquer coisa, principalmente radicais livres altos, porque quando você tem um radical livre muito alto, automaticamente o seu organismo ele bloqueia a formação de novas mitocôndrias. Então, você pode suplementar o que você for, que a sua mitocôndria ela não vai formar ATP. O que aumenta radical livre? Privação de sono, processo inflamatório, estresse. Então, tudo isso aumenta radical livre. Então, a Etiane está falando de o quê? Food em excesso, né, gente? O excesso de carboidrato, o excesso de gordura saturada, é excessos. Você comer um lanche, um fast food, de vez em quando, não tem problema nenhum. Não vai mudar é bom. Eu, então, adoro. E eu ainda falo com meus pacientes, olha, eu acho extremamente importante o seu momento. Aqui não existe restrição. Gente, todo mundo que faz dieta restrita, o que acontece depois? Compulsão alimentar. Então, assim, eu falo que a gente vai aprendendo, né? Cada vez que a gente vai estudando mais, e a gente vai mudando. Por quê? Eu já gostei de dieta restrita.
Funciona para algumas pessoas, mas para quem tem compulsão alimentar e para quem é obeso não funciona. Eu acho Porque a que, compulsão alimentar que te gera depois é muito grande. eu acho que a gente tem que pensar em tudo, estratégia, né? Eu acho que se você está muito inflamado, mega inflamado, precisa perder muito peso, eu acho que você tem que ir o equilíbrio, né? A gente tantos dias disso, mas não vai ser o seu estilo de vida. né? Aqui, Perguntando se a gente Oi? a amiga perguntou assim, ó, Victosa e Saxenda não funciona comigo. É exatamente isso que você falou. Você está preparado para receber essas medicações? Como que tá Tem seu feito a parte dela, né? seus minerais? Está fazendo atividade física? Qual a quantidade de músculo que você está tendo? Como que tá suas mitocôndrias? Sua formação de ATP? Então, O tudo sono, tudo isso é levado em consideração. Ferro, vitaminas, né? eu já peguei E inúmeros outra, que e já outra usaram coisa, tiveram efeito pacientes, e melhoraram. o Saxenda, Ozempic, esses medicamentos, análogos de GLP-1, eles vão funcionar em quem tem resistência à insulina. Se o paciente não tem resistência à insulina, esses medicamentos não vão funcionar. Você pode estar preparada, tipo assim, ferro normal, vitaminas normais, tudo normal. Eu não tenho resistência à insulina. O que é insulina? É um hormônio. É um hormônio que vai tirar o açúcar do sangue e levar para a célula. Quem tem resistência a esse hormônio vai fazendo com que a glicose fique mais alta no sangue. Ele vai ter mais dificuldade de tirar esse açúcar do sangue, de forma mais simples. Mas nem todo mundo vai ter essa resistência à insulina, né? Então, às vezes o paciente não vai ter. E principalmente se você precisa perder pouco peso, é provável que talvez você realmente não tenha. E aí o remédio não vai funcionar. Não é que o remédio não presta, ele não é adequado para você. Talvez seja melhor controlar a sua ansiedade, melhorar seu músculo, né? Melhorar seu sono, seu intestino, como é que tá a absorção disso, da sua dieta. E ver outros... Equilibrar o todo. Né? Ou associar alguma coisa, tudo isso vai depender. A parte hormonal também é fundamental. Aqui, o que a gente acha do Orlistat? O Orlistat, eu não utilizo muito, tá? Não, mas eu utilizo às vezes em alguns pacientes. Eu tenho utilizado. Pacientes que constipam, né? Isso, exatamente. O paciente constipa. Eu uso para tratar um efeito colateral do Ozempic. Exatamente. Dos análogos que, em geral, prende muito o intestino. Né? E automaticamente ele diminui a absorção de gordura. Então, eu acho que o efeito dele sozinho para emagrecer, eu acho... Sozinho, gente? Não adianta. Mas associado, né? Aquela associado que a gente utiliza, eu acho que funciona muito bem. É isso aqui, ó. Ela colocou, né? Quando usei Bulba, eu ficava tão ligada que, por sinal, estava me deixando mais ansiosa. É exatamente isso, porque seu problema não era de dopamina. Então, ela ficava mais excitada quando usava BUP. Então, nem todo mundo vai se dar bem com BUP, tá? Então, tem algumas pessoas que não vão se dar bem, tá? Perguntaram ali também se a gente concorda com o low carb. É o seguinte, não é que a gente concorda ou não concorda. Low carb é uma excelente... Low carb não é uma dieta, é um estilo de vida. Estilo de vida. É uma estratégia. Consegue manter-se na low carb sem episódios de compulsão alimentar, é um excelente estilo de vida para você tratar resistência à insulina, para você ter bons parâmetros metabólicos, para você perder gordura. O que não pode é você ficar de low carb de segunda a sexta e sábado, domingo você comer o mundo. Chutar o balde. Ele não vai entender, eu vou metabolizar o quê? Como que eu vou gastar energia? Então, a melhor dieta é aquela que você consegue seguir. Tem dieta padrão para todo mundo. Por exemplo, eu segui low carb a vida inteira e não perdi gordura. Eu fiz meu teste genético e descobri que eu metabolizo bem carboidrato. Eu emagreci 10,2 kg de gordura de janeiro a maio, sem uso de medicação, porque eu tive um efeito colateral importante quando eu tentei usar o Ozempic no ano passado, sem comer, sem ficar em low carb, comendo carboidrato. A Thaísa já não é assim. Para ela, low carb. Eu já low carb é vida para mim. Eu me dou muito bem, eu amo. Para mim não dá low carb. Eu Quem amo. me conhece sabe. Ainda bem que meu teste genético veio para comer carboidrato. Porque... gente, e outras, tira o carboidrato de mim, eu fico estressada, mas o carboidrato que eu tô dizendo é batata, é um arroz, entendeu? E às vezes não precisa nem ser integral. O arroz branco. Às vezes eu como o próprio arroz branco, como fibras em outros horários, entendeu? Então, às vezes a gente matiza, não, tem que comer o arroz integral. Aí, beleza, a pessoa tá comendo um carboidrato, comeu arroz, deu distensão abdominal, deu dor de cabeça, prendeu o intestino, o arroz não é bom para você. Descobrimos, entendeu? É isso, nós somos seres individuais. Tem gente que
Gente, quando eu fiz o meu exame de sensibilidade tardia, eu não metabolizo abóbora. Eu tinha episódios de diarreia frequentes, mas não associava com abóbora, porque a abóbora é tão saudável. A abóbora é ótimo para Etiane e para Thaísa. Para mim, Pra mim também não, amiga. O meu não deu abóbora, não. Abóbora não. As três. Abóbora não. então pronto, tá vendo? É isso. Então, assim, mas Lu, eu não quero fazer um exame de sensibilidade alimentar. Então, tem um médico nutricionista para avaliar. Vai fazendo exclusão também. Exatamente. Né? Exatamente. Meninas, estão perguntando aqui, uma pergunta não tem tanto a ver com a live, mas eu acho que vocês trabalham com dermato também, né? Trabalhavam, né? Com a relação negativa do minoxidil em comprimido para queda de cabelo e testosterona. Nenhuma relação negativa. Eles estão confundindo lactona, estão confundindo inibidores de androgênio. E aí não vai ter. O que ele vai fazer, na verdade? O minoxidil, ele vai inibir a conversão da testo em dihidrotestosterona, tá? E a dihidrotestosterona é que faz o cabelo cair, que faz a barriga aumentar. Então, tem pacientes que têm uma dihidrotestosterona muito, muito, muito aumentada, tá? E aí, o minoxidil vai ajudar nisso também, a diminuir essa conversão. Ou, às vezes, não tem aumentado, mas você tem muita sensibilidade, os receptores, né? Às vezes, e principalmente quando usa uma testosterona, né? A pessoa já tem uma sensibilidade maior. Então, o receptor da 5-alfa-redutase naquela pessoa é mais sensível. Então, quando ela utiliza uma testosterona, ela vai ter o receptor dela é mais para dihidrotesto do que para o estrogênio. E aí ela vai ter um afinamento, uma queda de cabelo. Exatamente. Vai diminuir. E a testosterona, o minoxidil, na verdade, ele é um vasodilatador, né? O minoxidil, para quem não sabe, ele é um antihipertensivo. Sim. Né? Só que ele é usado off-label também, né? Para crescer o cabelo. Então, ele faz uma vasodilatação no couro cabeludo que vai estimular o crescimento, né? Então, essa é a função do minoxidil. Então, é até um dos motivos do que a gente fala do minoxidil, que às vezes a gente começa com uma dose menor, porque algumas pessoas que já têm a pressão baixa, ele pode causar uma hipotensão e pode dar até um inchaço também, né? Mas aí eu acho que talvez ela quis perguntar mesmo da finasterida, né? Ou da dutasterida. Às vezes ela quis falar dos antiandrogênicos. Sim, né? O DHT é o hormônio que faz você aumentar bem a libido, massa magra, perda de gordura, e é o mesmo hormônio que dá pele oleosa, acne, queda de cabelo. Eu falei que Jesus podia ter separado, né, DHT1 do DHT2 para a gente conseguir bloquear. Bloqueia só um ali. Bloqueia só aquela um, pessoa né? quer ganhar músculo, você bloqueia ela demais, como que ela ganha músculo? Aí não tem jeito. Aí naquela questão dos implantes hormonais, né, que a paciente fala, então me bloqueia, doutora. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Do mesmo jeito que eu te bloqueio, eu elimino o efeito colateral, eu elimino um efeito positivo também. Não tem jeito de eu manejar tudo. É o mesmo hormônio, gente. Então, não criem ilusão. Eu tenho uma dermatologista aqui, que eu não vou nem falar o nome dela, mas ela fala assim, olha, você decide, ou é o bumbum muito bonito, ou é o rosto muito bonito, entendeu? Não dá pra querer tudo, né? As mulheres querem libido, mas às vezes não quer usar uma testosterona quando tem deficiência, que tem medo às vezes, né? Aí não tem jeito. Gente, eu acho que era isso. Tem alguma mais pergunta? Antidepressivo junto com o Ozempic. Gente, eu pego muitas pacientes que não estão no tratamento de ansiedade, mas que são mais ansiosas ou com história pregressa de ansiedade ou depressão e que no uso do Ozempic tem crises de ansiedade. Esse é um efeito colateral, né? Eu tive um paciente que foi numa outra pessoa e voltou para mim com um caso agudizado de bipolaridade, porque começou a ver o paciente a cada 2 meses e meio. Então, pacientes que fazem uso de medicamento para emagrecer é um casamento. Você tem que ir no seu médico a cada 45 dias. Por quê? O Ozempic também é um efeito colateral dele, a agudização de sintomas psicossomáticos relacionados à ansiedade, à bipolaridade. Então, se começou, você tem que diminuir a medicação. Então, não existe nada que não tenha efeito colateral, entendeu? Não, todos os medicamentos têm efeito colateral. Só que para algumas pessoas o efeito benéfico é muito, muito mais positivo. Né? Então, a gente acaba utilizando. Gente, por isso que eu falo para tomar muito cuidado
com esse uso indiscriminado que tem sido aí no Ozempic, porque a colega usou, emagreceu Tem 15, efeito 20 colateral. quilos, a pessoa vai lá e quer usar também. E às vezes pergunta que dose que você está usando. Aí a colega está usando 1 miligrama, aí vai lá e usa de cara 1 miligrama. Gente, essa pergunta aqui, ó. Tenho 58 anos, por falar em progesterona, não faço reposição. Fiz esterectomia há 16 anos. Estou ruim para dormir. Tem relação? Será? Faço reposição hormonal. Faz reposição hormonal, não entendi. Deixa eu falar, esterectomizada com dose de progesterona, e essa dose? Dose alta em esterectomizada, dose alta de progesterona em paciente esterectomizado? Não, amiga, ela não faz, eu não entendi, porque na parte de cima ela coloca que não faz reposição. Não faz. Aí embaixo ela falou, ela coloca, faço reposição. Faço reposição hormonal, ela colocou mesmo. Primeiro ela falou que não, depois falou que sim. Gente, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês, né? Hormônio, a gente tem receptor do fio do cabelo até o pé, tá? Então, muitas vezes, o que a sociedade de endócrino manda repor hormônio, tá? Quando o paciente tem baixa de libido. Então, praticamente, as únicas indicações para repor testosterona é que a mulher seja sintomática, que ela tenha baixa de libido. Só que a gente sabe que os hormônios, eles têm milhares de funções, inclusive receptores de testosterona no cérebro, no coração. Então, tem milhões de ações, não só ação sexual. Então, a gente precisa saber disso, tá? A progesterona... Eu falo que a libido é só a ponta do iceberg, né? Então, quanto menos testosterona, maior o risco cardiovascular, maior tendência para ter diabetes, maior resistência à insulina, né? Menor energia, menor concentração. Mais chance de Alzheimer. E a progesterona, ela deixa a mulher feliz, ela deixa a mulher com sono melhor. Então, assim... Principalmente se ela usar por via oral, né? A metabolização dela, ela relaxa a mulher. É quase um antidepressivo natural. Então, normalmente, os pacientes que têm a TPM muito acentuada, normalmente esses pacientes eles têm um desbalanço entre a produção do estradiol e da progesterona, que a gente chama de predominância estrogênica. Só que isso é uma outra live, cabe 300 lives. Não, se a gente entrar no assunto de hormônio, vai dar meia. Nossa! Até amanhã a gente fala. A gente pode até marcar uma outra live. A gente marca uma outra. Né? O que vocês acham da gente fazer quinta que vem ou outra? A gente pode fazer disso. Não, né? Eu quinta que vem, infelizmente, não vou poder. Eu tô com um congresso de mulheres aqui, gente, mas assim, eu quero fazer com vocês. Então, assim, mas eu quinta que vem tô em São Paulo também no congresso de nutrologia. Ah, então pronto. Mas a gente vai fazer outras, tá? Ó, a minha gineco falou que não precisa usar medicação para testosterona. Então, assim, né? Manda sua gineco. Tem o nossos amigos que tem um curso, né, de reposição hormonal para médicos. Doutor André Vinícius, doutora Jubica. Tem o REM, que é o curso de reposição hormonal avançada para mulheres. Então, assim, manda seu gineco, né? Seguir eles, porque testosterona vai muito além de libido, né? E talvez ela não tenha manejo. Talvez ela... Site da Sociedade Brasileira de Ginecologia, as indicações de reposição de testosterona, falta de libido. Então, assim, falta de libido é uma indicação tanto da Sociedade de Gineco quanto da de endócrino, tá? Mas tenham cuidado, porque, assim, talvez a médica não passa porque ela talvez não saiba conduzir, tá? Então, o ideal é que você procure quem sabe. Né? E dose baixa. Gente, hormônio, quanto menor, melhor. Menos é mais. Menos é mais. E eu pego muita receita de gineco com doses elevadíssimas de hormônio, né? Então, menos é mais, tá? A testosterona é muito bom. Mas também tem efeito colateral se eu uso demais. Então, se eu uso demais, é o efeito oposto, tá? Gente, tudo demais tem colateral. Bebe 20 litros de água pra você ver. Então, né? assim, ó, mulheres que estão entre 40 anos, na verdade até 38, acho que 38, 45, essa pré-menopausa já começa com esses sintomas de mais ansiedade, mais baixa de libido, alteração do sono, picos de estresse de humor, fica o humor alterando muito. Tem que tomar cuidado com essa parte hormonal, tá? Não é só usar um antidepressivo. É procurar o que está por trás disso, certo? E normalmente são flutuações hormonais. Paciente inflamada, paciente obesa, não adianta usar hormônio, não tem receptor ávido. Então tem que tratar uma coisa para fazer outra. Sempre tratamento da obesidade primeiro. E a gente vai repor nas outras coisas. O hormônio, gente, é quando o paciente merece. Quando o paciente está na atividade física, quando ele está tentando se alimentar melhor, quando ele já desinflamou, né? Quando ele gerenciou o estresse. Então, não é só chegar e colocar hormônio. Eu até faço uma não vai funcionar. Né? Eu faço uma analogia com meus pacientes. O seguinte, não adianta você mudar para uma casa suja, cheia de barro,
até o topo que você vai colocar os móveis lá. Primeiro, você tem que limpar, tirar aquele barro todo, para depois você colocar os móveis. E aí depois você vai utilizar o hormônio. Então, assim, a gente pode fazer outra live sobre hormônios. Eu acho que era isso, né? Foi maravilhosa a nossa live. Oh, gente, que maravilha. Amei demais. Gente, pois é isso. Amei encontrar vocês. Amiga, também. saudade. Foi ótimo, amiga, também. Amo vocês, muita saudade. Em breve. Muito obrigada aí vocês que ficaram com a gente nessa live. Beijos e até mais. E boa noite. Até mais, viu? Boa noite para todos. Boa noite.